Atenção! Começa agora uma teleaula de Sociologia do Ensino. Atenção! Começa agora uma telesessão de evolução do pensamento em gestão do ensino superior. Você vai assistir a telesessão de número 13. Bons estudos! Ai, João, estou tão cansada. Ué, por quê? Final de semestre, né? Você sabe como é. Sei bem como é. Tantas provas e trabalhos. Sim. Você vai pegar mais alguma coisa? Já tem bastante coisa aqui. Bora pro caixa. Bora. Falando em caixa, você viu que eles foram automatizados? Automatizados, caramba! Isso me lembra um artigo que eu li recentemente. Chama-se Na Era das Máquinas, o emprego é de quem? A estimação da probabilidade de automatização de cargos no Brasil. Esse artigo, ele tem como principal objetivo mostrar a probabilidade de alguns trabalhos aqui no nosso país serem substituídos pelas máquinas. Que interessante. Mas você acha mesmo que as máquinas vão substituir os seres humanos? Você acha que as máquinas vão substituir os seres humanos no mercado de trabalho futuramente? Eu acho que vão, eu acho que a tendência, tanto as máquinas mais braçais que já vem substituindo, tanto quanto a inteligência artificial, acho que vão substituir sim os seres humanos no mercado de trabalho. Coisas que eu já ouvi falar, por exemplo, profissões que podem sumir, né, com a inteligência artificial. O advogado, quando a inteligência artificial passar a interpretar leis, o trabalho do advogado poderia ser mais dispensável. Ou até mesmo, por exemplo, o médico. Aí não só a inteligência artificial, né, mas a nanotecnologia aliada à inteligência artificial poderia fazer um diagnóstico de qual doença você tem de forma rápida em casa, sem a necessidade de um médico, já fazer uma receita do que você precisa tomar. Então, acho que profissões como essa podem desaparecer. E aí acho que a tendência dos mercados vai ser ter cada vez mais ênfase em profissões criativas, que envolvem, acho que criatividade, sentimento, relações interpessoais, que talvez as máquinas demorem um pouco mais para alcançar, né? Aí eu acho que esse seria o destino das profissões humanas. Eu sou a Letícia. Eu acho que muitos dos trabalhos que a gente tem hoje vão ser mecanizados. Tudo que a gente consegue, tudo que é prescritível, eu sou da área da nutrição. E eu tenho bastante medo, eu tenho bastante consciência que minha área vai mudar muito. Eu acho que a medicina, acho que muita das partes da área da saúde vai mudar. Eu acho que vai ser muito mecanizável, tanto da parte de anamnese, né, de analisar um paciente, quanto na hora de prescrever. E a gente dessa área tem que tentar indo pela parte mais comportamental, que tudo que a gente vai percebendo, né, aprendimento de máquina, tem uma grande chance de substituir a gente. Meu nome é Maria e eu vou dar uma opinião um pouco controversa, porque eu acho que, na verdade, essa pergunta ela tem um quê de negativo, digamos assim. O que eu acredito é que a gente precisa pensar em novas relações com as máquinas, porque talvez, sim, algumas profissões serão substituídas, mas eu acho também que vão ser criadas novas profissões e vão ser criadas outras dinâmicas, talvez. Tem uma nova configuração que está nascendo aí com novas formas de automação, novos tipos de máquina cibernética e tal. O que eu acho que é importante pensar é talvez tentar sair de uma lógica que pensa o humano dominando a máquina ou a máquina dominando o humano e pensar talvez uma coisa mais horizontal.
o que pode se criar a partir disso? Que novas relações podem se criar a partir de novas máquinas? Que novos contextos a gente pode pensar? Porque se você for pensar apenas em profissões que vão ser eliminadas com máquinas, você cria uma espécie de pânico, talvez. Não que seja o caso da disciplina, não que seja o caso da pergunta. Mas, no limite, você se limita a pensar que novas possibilidades podem surgir. Da mesma forma que não dá para cair no outro extremo, de pensar que as máquinas vão dominar os humanos e que, enfim, portanto, temos que lutar. Acho que talvez é mais interessante pensar numa coisa um pouco mais horizontal e em possibilidades. Olha, João, eu acredito que muitos cargos sumirão, mas outros novos surgirão também. Sim. Evelyn, esses dias eu li um artigo publicado por acadêmicos da Universidade de Brasília. E nesse artigo eles falam que mais da metade dos empregos formais hoje em dia vão ser, sim, substituídos pelas máquinas. Isso porque esses trabalhos eles são extremamente rotineiros e muito manuais. Dentre esses trabalhos que eles vão ser extintos, estão tarefas cognitivas que estão no nível que já foi alcançado pela inteligência artificial, como, por exemplo, cobradores de ônibus e recepcionista de hotel. Olha, João, eu também andei lendo a respeito desse assunto e percebi que existem cargos que são muito mais difíceis à substituição, principalmente aqueles que envolvem um alto grau de empatia e interpretação humana, como os psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Caramba, Evelyn, eu nunca tinha parado de pensar nesse tipo de coisa. Pois é, bora pagar? Por favor, bora lá. Caramba, Evelyn, você viu que prático que foi tão rápido. Sim, João. Imagina pro futuro como não vai ser, com toda essa inteligência artificial, internet das coisas avançadas. Mas afinal, o que é inteligência artificial e internet das coisas? Inteligência artificial. O termo inteligência artificial foi criado na década de 1950 pelo matemático e cientista da computação John McCarthy. Inteligência artificial se trata da capacidade de máquinas executarem tarefas de maneira inteligente. Essa condição é atingida através de modelos matemáticos compostos por algoritmos que permitem que os softwares aprendam com os cálculos anteriores, o chamado machine learning, simulando a capacidade de pensamento humano. Internet das coisas. O termo foi criado em 1999 pelo pesquisador britânico Kevin Ashton. A internet das coisas nada mais é que vários objetos usados em nosso dia a dia conectados através da internet, gerando dados e facilitando tarefas cotidianas. Nesse fenômeno, o mundo real e o digital estão em um processo constante de entrelaçamento. Sobre a substituição humana. Profissões que exigem níveis baixos de estudo são as que correm mais perigo de sumirem, mas há exceções, como cargos que exigem alto grau de empatia e interpretação humana. A transformação do trabalho vem acontecendo desde a primeira revolução industrial. O que acontece agora, na quarta, é que a velocidade e a ruptura são maiores. O principal problema não será a falta de emprego e sim a desqualificação das pessoas, fazendo com que pessoas que foram substituídas pela inteligência artificial no mercado de trabalho não se enquadrem nas novas vagas. A tendência é que o mundo enfrente uma nova fonte de desigualdade social. Por isso, existem ideias para redistribuir a renda gerada pelas máquinas. Uma delas seria a Renda Básica Universal, um conceito que vem ganhando força recentemente. Ela é uma bolsa paga pelo governo visando subsistência, alimentação e necessidades básicas. Eu sou o Diego Vicentim,
Estou aqui para falar um pouco sobre a possibilidade de substituição ou de conflito entre humano e máquina no contexto daquilo que vem sendo chamado de quarta revolução industrial. Primeiro eu queria dizer que acho que essa quarta revolução industrial, pelo menos do modo como ela tem sido vendida, na verdade não representa uma quebra em relação àquilo que a gente viu na terceira. É apenas um aprofundamento de algumas tendências que já estão apontadas, pelo menos desde a década de 70. Que tipo de aprofundamento? O aprofundamento da substituição de mão de obra em alguns postos por automação. Essa substituição, levando em consideração a passagem da segunda para a terceira revolução industrial, ela aconteceu sobretudo na indústria, né? Foi mão de obra, foi um posto de trabalho. Na indústria, a indústria automobilística talvez seja o grande exemplo, né? Ela foi inteira automatizada, que foi substituída. Supostamente, nisso que está sendo vendido como quarta revolução industrial, a mão de obra que vai ser substituída não é mais aquela da indústria, mas sim, sobretudo, aquela que está nos serviços. Então, motorista, né? Para a gente falar de cidades inteligentes, internet das coisas, esse tipo de profissão menos qualificada que está ligada ao setor de serviços é o que supostamente vai ser substituído por sistemas inteligentes, como carros autônomos. Então, se hoje o Uber é dirigido por motoristas que, na verdade, são empregados do Uber, né? Mas que a gente pode colocar na chave de microempreendedorismo, o Uber já está trabalhando, e as empresas que investem no Uber, na verdade, estão interessadas nisso, em inteligência artificial, para guiar carros, para substituir essa mão de obra por carro autônomo, né? Boa parte da indústria automobilística vem investindo pesadamente na produção de carro autônomo, e aí você pode incluir o Google aí nessa chave, não sendo indústria automobilística, mas tendo interesse no carro autônomo. Então, pensando nessa conexão entre inteligência artificial, internet das coisas e 5G, que eu já vou falar já, e especialmente a relação disso com o mercado de trabalho, quero chamar atenção para esse ponto, que é o ponto da substituição de mão de obra no setor de serviços, que é uma coisa que, pelo menos até aqui, foi muito mais tímida do que na indústria, historicamente falando. Mas tem um monte de problema aí. E o primeiro é a implementação desse tipo de tecnologia, quanto vai custar e se de fato a gente vai ter tecnologia para implementar isso em grande escala nas grandes cidades. E um dos problemas, foi por isso que eu puxei o fio do 5G, é justamente saber que tipo de rede que vai suportar o trânsito de dados para que essas tecnologias, que o carro autônomo, por exemplo, seja implementado nas cidades em grande escala, e aí não só o carro autônomo, mas estou pensando no sistema de transporte como um todo, a ideia de que os sistemas de transporte sejam automatizados nesse sentido de eliminação de mão de obra humana. E aí, para fechar, vou tocar num ponto que eu acho que a Maria tocou, que tem a ver com o modo como essa relação está sendo estruturada e o modo como essa conexão entre humano e máquina é pensada do ponto de vista da substituição. Porque se, por um lado, a gente pode pensar, e faz sentido pensar, que essas pessoas, esses postos de trabalho, consequentemente as pessoas que ocupam esses postos de trabalho vão ser eliminadas do mercado e não vai ter mais espaço para elas, porque isso elas não vão aprender a programar em Python, ou vai ser raro os casos das pessoas que vão... Porque o argumento de quem defende a tecnologia é dizer assim, os postos de trabalho que têm menos qualificação, que exigem menos qualificação, são eliminados, mas outros postos de trabalho que exigem mais qualificação são criados, porque alguém vai precisar, por exemplo, fazer manutenção daquele sistema e vai ter que conhecer tecnicamente aquele sistema. A questão é que quem é eliminado de um posto de trabalho de qualificação baixa não ocupa o posto de trabalho de qualificação alta. Esse trabalho de qualificação na mão de obra não é um trabalho que tem a mesma velocidade e frequência da substituição da mão de obra. Então, de fato, vai ter existe um problema de desemprego estrutural relacionado ao emprego da tecnologia. Ponto. A questão isso é ruim? É bom que as pessoas façam trabalhos repetitivos e pouco salubres, digamos assim? É bom que, para pensar num exemplo bem bobo, mas representativo, é bom que alguém fique sentado 8 horas cobrando os carros que passam numa praça de pedágio? Ou seria melhor que todos os carros tivessem a cobrança automatizada? Por um lado, você está eliminando emprego, mas por outro, você está
livrando as pessoas de realizar tarefas que são tarefas ruins de serem feitas. Muito provavelmente elas não estão ali porque elas querem, elas estão ali porque elas precisam do salário. A questão é o que elas vão fazer depois e como é que a gente lida com essa mão de obra excedente. Existem muitas possibilidades, uma delas é renda universal, né, biorrenda, esse é o tipo de coisa que já é tratada no contexto de substituição de mão de obra por tecnologia, ou seja, no contexto de automação, né? Acho que é uma questão a ser colocada. O que me incomoda um pouco nesse debate, ou no modo como esse debate é geralmente tratado, é a oposição. E aí que eu acho que a Maria talvez tenha ido nessa direção, que é um papo que a gente tem já de algum tempo, a oposição humano-máquina. O humano e a máquina se complementam, existe uma continuidade. O objeto técnico é um objeto técnico que tem humanidade nele, uma vez que ele foi criado por um humano. Tem um tanto de humanidade que foi aprisionada ali, ou que foi herdada por aqueles que criaram aquele objeto. Então, a gente tem que começar a observar essa relação menos como uma relação conflituosa, de oposição, de dicotomia, e mais como uma relação de complementaridade e de orquestramento. A gente precisa se orquestrar com os objetos, a gente precisa achar o tom em que eles estão funcionando para funcionar em sintonia com eles. E aí esse é um viés que geralmente não está colocado quando a gente pensa cidades inteligentes, internet das coisas. Atenção, se liga que agora é hora da revisão. A telesessão de número 13 foi baseada no artigo científico Na Era das Máquinas, o Emprego é de Quem?, que aborda a substituição dos seres humanos pelas máquinas, algo que já podemos observar em nosso dia a dia. Vimos que profissões mecânicas e rotineiras estão mais propensas a se tornarem obsoletas, e carreiras com alto grau de empatia e interpretação humana serão mais difíceis de serem substituídas, uma vez que as máquinas ainda não conseguem desenvolver essas habilidades. Também aprendemos que a inteligência artificial se trata da capacidade de máquinas executarem tarefas de maneira inteligente, simulando a racionalidade humana. Já a internet das coisas trata-se de vários objetos usados em nosso dia a dia, conectados através da internet, gerando dados e facilitando tarefas cotidianas. A substituição do homem pela máquina é uma tendência que ocorre desde os anos 70, principalmente na indústria. A chamada Quarta Revolução Industrial consiste nesta mesma substituição, porém ocorre em elementos do nosso dia a dia, como motoristas sendo substituídos por carros autônomos. Há diversos problemas para que essa substituição possa ocorrer, como implementar essa tecnologia, quanto vai custar e se temos tecnologia para conectar os objetos, como carros, por exemplo. Além disso, há um debate sobre os efeitos que a substituição da mão de obra por máquinas traria para a sociedade. Se por um lado geraria mais desemprego, por outro lado iria livrar as pessoas de condições de trabalhos insalubres. O desafio é encontrar o equilíbrio entre o ser humano e a utilização das máquinas.